Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui começando mais um dia de vida. Hoje é 7 de dezembro, final do ano praticamente, né? Finalizando mais um ano aqui de 2024. Esse ano foi muito trabalho, muita força de vontade para fazer acontecer as coisas, muita disciplina, muita organização também, planejamento, para conseguir concretizar, né, várias coisinhas aqui nesse mundo. E conseguir de alguma forma trilhar um caminho assim mais consciente com a vida. Enquanto eu vou tentando bater um papinho com vocês aí, aqui, né, compartilhando esse vídeo que eu estou fazendo para vocês. Estou aqui dando iniciando aqui a culinária do almoço já. Eu gosto de fazer o meu almoço logo cedo, para que eu possa depois ficar tempo mais livre aqui para me dedicar ao trabalho, né? E eu queria falar um pouquinho sobre uma questão que eu assisti um vídeo hoje, que eu achei tão bom esse vídeo, né, de um rapaz aí no YouTube. O nome do canal dele é Mensageiro da Reflexão, uma coisa assim. Procurei aí pra achar, bem interessante. Ele coloca umas poesias lá no vídeo dele, umas reflexões bem legais da vida, assim. Bem legal mesmo de ouvir o canal desse menino. E nesse vídeo que ele postou, ele falou sobre uma questão tão importante que hoje em dia está impactando diretamente, né, a vida nossa humana nesse mundo, né, que é a questão da gente, qual é o que tipo de influência você permite em sua vida, né? Porque as influências, elas literalmente moldam, né, a nossa realidade. Elas literalmente elas formam a nossa forma de compreender a realidade do mundo, né? Então acho que pensar sobre essas questões das influências que estão nos permitindo chegar em nossas vidas, né? O tipo de energia, de influência que a gente permite, né, que a nossa existência seja inspirada, né? Porque as influências, elas são a forma como a nossa vida também é inspirada para podermos vivermos, para podermos nos conectarmos com a vida, né, de forma mais saudável ou não, né, dependendo das influências. Por isso que a questão da influência é muito importante. E uma grande maior, assim, observando bastante como as coisas estão hoje em dia, né, a gente vê que as influências são muito negativas, né, as influências não estão positivas. A grande maior parte delas, das influências que a gente vive dentro dessa sociedade humana que estamos vivendo nesses tempos históricos atuais, né, devido a todas as crises que estão existindo, que sempre existiram, né, mas que agora se intensificaram bastante depois de todo esse processo da pandemia e toda essa história que aconteceu, né, e que acontecido, continua aí, né, causando tanto sofrimento no mundo, né, é literalmente o resultado das influências que a gente permite chegar na sociedade humana, né? E as influências que estão aí dominando, né, o aspecto da consciência humana. Então é muito importante, sabe, a gente prestar mais atenção em que tipo de influência a gente está permitindo chegar nas nossas vidas, né? Porque as influências, elas podem fazer o bem pra gente, dependendo do tipo de coisa que você está absorvendo para si mesmo e permitindo ser influenciado, né? Porque a influência, ela é importante, mas você tem que saber filtrar que tipo de influência você quer na sua vida, entendeu? Que tipo de história que você vai permitir na sua vida para que você possa crescer, né, como um ser humano mais consciente no mundo. Eu acho que esse é o papel que a influência, um dos papéis que a influência traz para nossas vidas, né? Que ela vai influenciar o nosso comportamento,
vai diretamente influenciar a nossa forma de entender a realidade, né? Ela vai influenciar a forma como a gente enxerga as outras pessoas, né? Dependendo da influência, ela vai fazer você enxergar as pessoas não de uma forma amorosa e às vezes de uma forma mais que separa, né, uns dos outros, né, que faz a gente se separar e não se unir, né? Eu acho que hoje em dia a influência está voltada para nos separar e não para nos unir, né? Pelo menos a grande massa de influência das mídias que estão chegando em nossas vidas atualmente, né, ela está aí influenciando a gente a ver as coisas ruins do mundo e deixar de perceber o que tem de bom, porque está cheio de coisa boa no mundo acontecendo e a gente só está sendo influenciado com as coisas ruins do mundo acontecendo, né? Então é muito importante a gente prestar muita atenção, né, nessa questão de como a influência impacta nossas vidas e que tipo de influência a gente permite chegar em nossas vidas, porque aí sim é que a gente vai ver o resultado, né? De como a gente fica à mercê, né, dessas informações aí que buscam influenciar nossas vidas, que esse é o objetivo, né? E isso vai deteriorando a nossa consciência, não vai fazendo a gente perceber uma forma mais sensível, né, de se relacionar com o mundo e com as pessoas. Então, uma das coisas de influências muito ruins, dão algum exemplo desse sentido de influência, por exemplo, em relação a coisas de notícias, por exemplo, né? Então você fica lá vendo aquelas notícias o tempo todo na televisão, né, que só passa aquelas coisas horríveis, né, morte, bandidagem, né, e violência para todo quanto é lado, né, violência policial, violência de bandido, violência não sei do que, é aquela coisa, né, aquele maremoto, né, de sangue e horror passando na televisão o tempo todo, como se o mundo fosse só aquela coisa horrorosa. Sim, essas coisas existem, é um fato, entendeu? Mas só que quando a gente fica só alimentando esse tipo de influência para chegar nas nossas vidas, a gente fica dando atenção para esse tipo de coisa, entende? A gente para de perceber as outras coisas construtivas e que elevam a nossa consciência para uma outra forma de perceber a vida. E a gente não fica mais preso a esse tipo de coisa. Então é essa escolha, sabe, que a gente tem que saber fazer. O que eu estou escolhendo chegar de influência na minha vida? Isso não significa você se alienar, né, da realidade, do contexto real, das coisas que estão aí acontecendo. Sim, existe o problema da violência, existem perigos, existe um monte de questão, um monte de coisas que estão aí impactando diretamente as nossas vidas, né? Mas só que ao mesmo tempo, se a gente ficar se alimentando desse tipo de coisa o tempo todo, né, essas coisas negativas, né, que só mostra coisas ruins, né, a tendência de você ver uma sociedade nesse estado que estamos vendo hoje, uma sociedade onde é comum você andar para a rua, você vai ver pessoas tristes para todos os lados, né, pessoas completamente consumidas por esse tipo de coisa que está influenciando a vida delas, né? E assim, é de uma forma tão inconsciente, porque essas pessoas infelizmente acabam não percebendo que essa questão da influência é que ajuda elas a ficarem nesse estado, e entram em depressão, ficam doentes, porque as influências, as energias dessas influências, elas vão impactar diretamente a nossa saúde, a nossa psique humana, a nossa forma de enxergar a vida, de perceber, de se comunicar, né? Literalmente, ela vai fazer isso com a gente, né? Então a gente tem que saber escolher melhor essas influências. Um outro exemplo muito bom de dar sobre a questão de influência é música, por exemplo, né? Que tipo de música você ouve? Qual é a letra dessa música? Qual é a musicalidade que tem nessa música? Qual é a intenção, né, de influenciar a sua vida com essas letras de músicas que tem hoje em dia, né? Que as músicas que estão aí na mídia, né, na mídia comercial aí, que está sendo colocado, todo mundo
para todo mundo como que se isso é a música do momento, né? São músicas horríveis, né? Na minha opinião são horríveis, né? Porque elas só falam de coisas ruins, só falam de chifre, de traição, ostentação, sabe, a musicalidade. Você pode perceber que as instrumentações dessas músicas é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Não tem criatividade musical mais nesse tipo de coisa. É tudo a mesma porcaria, entendeu? Que vai criando novas embalagens com a mesma porcaria para manter as pessoas como se aquilo fosse a música. Você entende? Vamos dar um exemplo também simples de música, por exemplo, música que hoje se chama música sertaneja, né? Comparado com o que era música sertaneja, que não é nem música sertaneja, que se chamava antigamente, que era música caipira, né? Se você ouvir música caipira, você vai ver a diferença que tem entre as letras, a poesia que tem nas letras, né? As letras falavam de coisas que tinham uma profundidade maior com relação à vida, com relação à natureza, né? Que tinha uma musicalidade incrível, instrumental, você entendeu? Uma criatividade, uma capacidade musical assim fantástica, né? Com a viola caipira, né? Hoje em dia você ouve esses negócios sertanejos, não sei o que, esses negócios moderninhos que estão inventando aí, gente do céu, é uma coisa horrorosa, gente, é uma coisa horrorosa. Se você ficar ouvindo esse negócio o tempo todo, a tendência de você ficar em depressão e angustiado com a vida é gigantesca. Então, você entende qualquer influência. Então, e ao mesmo tempo, se a gente souber filtrar e buscar por coisas de qualidade, gente, tem uma imensidão de musicalidade incrível hoje para a gente procurar e absorver coisas boas musicais. Tem coisas incríveis musicais para ouvir. Mas as pessoas em geral, a coletividade geral que está ali influenciada por essa grande mídia corporativa, que quer manter as pessoas com esse mesmo nível de influência para que elas sejam mais fáceis, sejam mais controláveis facilmente. Eu acho que essa que é a intenção dessa história, né? Em definitiva, né? Porque tira a capacidade da pessoa refletir sobre a vida. E quando a gente ouve a musicalidade, ouve coisas boas que inspiram nossa consciência, que faz a gente pensar de outra forma, a gente não se deixa mais influenciar por coisas ruins, a gente não permite mais que essas coisas cheguem em nossas vidas, né? Isso é só um pequeno exemplo de um monte de outras coisas que influenciam a nossa vida diretamente, entende? Então eu queria falar um pouquinho sobre essa questão das influências, de como elas são, como elas literalmente traçam os destinos das nossas próprias existências. Então, meus amigos aí que assistem meu vídeo, por favor, tomem cuidado com as influências de suas vidas. Procurem filtrar as influências, procurem se afastar daquelas coisas que só trazem coisas ruins para a sua vida, né? E busquem se alimentar de influências construtivas que elevem a sua consciência para vocês viverem de uma forma mais perceptiva consigo mesmo, para vocês aprenderem a se autoconhecer também, para vocês saberem quem vocês são. E as influências, de acordo com esse tipo de influência construtiva, positiva, que tem poesia, que tem amor, que tem respeito, que tem aquela coisa que te faz esperançar a sua própria vida, essa é a influência boa, né? A influência boa é aquilo que te faz esperançar a vida, né? Então tragam esse tipo de influência para a vida de vocês, né? E não se permitam mais ficar absorvendo essas coisas tão ruins que deixam as pessoas dopadas com essa coisa depressiva, né, baixo astral pra caracas, né, meu? Então a gente precisa sair para um alto astral. Estamos precisando mudar a chave, né, e entrar no modo alto astral e sair desse baixo astral horroroso, dessas influências negativas, né? Queria falar sobre isso. Assista o vídeo do rapaz lá, Mensageiros da Reflexão, o canal dele, o nome do canal dele, tá? Vale a pena, é bem legal, muita poesia, muita coisa bonita lá.